A gente sempre ouve dizer que as fibras são importantes na alimentação. O que pouca gente sabe é o motivo e também onde estão as fibras. A nossa equipe traz a lista dos alimentos ricos em fibras e a melhor forma de consumi-los. Veja em novo episódio de Mitos e Verdades da Alimentação. Todo mundo sabe, na vida é preciso ter fibra. E para ter fibra, o segredo é se alimentar bem. Eu costumo comer arroz integral, aveia. Faz bem para a saúde. Fibras são substâncias encontradas em alimentos de origem vegetal. As fibras, apesar de não serem nutrientes, elas são fundamentais no bom funcionamento do nosso organismo e prevenção de doenças. Muita gente prefere estes alimentos com bastante fibras porque eles são importantes para ajudar o bom funcionamento do intestino. Além disso, eles diminuem a absorção de gorduras e açúcares pelo organismo, o que ajuda na prevenção de doenças como diabetes e também a diminuir o mau colesterol. E ainda por cima, dão uma baita força para quem quer ficar de bem com a balança. Elas são de dois tipos. As fibras solúveis se dissolvem em água. Ficam como um gel no estômago e dão a sensação de saciedade. Assim, a pessoa come menos. É encontrada em alimentos como aveia, maçã, laranja, lentilha e feijões. As fibras que o organismo não digere totalmente são as insolúveis. Elas ajudam, por exemplo, na digestão e a regular o intestino. As fibras insolúveis são encontradas em alimentos como o pão integral, o arroz integral, a couve, o brócolis. Apenas quem tem intestino preguiçoso deve comer fibras. Mito ou verdade? Mito. Todo mundo se beneficia dos efeitos benéficos das fibras. Mas tudo que é bom também tem limites. Nós devemos limitar o consumo de fibras entre 25 a 35 gramas por dia. O excesso de fibra pode provocar transtornos gastrointestinais e dificultar a absorção de cálcio e zinco em crianças e idosos. Para que elas ajudem o organismo, quem ingere fibras tem que beber mais água. A água atua para as fibras como se fosse um veículo, para que ela possa funcionar e transitar pelo intestino. Logo, se você não consumir água, você não vai ter o efeito esperado das fibras. E comer rúcula, agrião e outras verduras verdes ricas em fibras junto com o churrasco ajuda a digestão? Mito ou verdade? Verdade. As fibras presentes na rúcula e no agrião vão ajudar na eliminação da carne, que é um alimento de difícil digestão. Então, o negócio é aproveitar o que as fibras têm de melhor. Treinos intensos todos os dias. Emerson Bizan é um atleta de ponta. Ele corre ultramaratonas, ou seja, corridas com mais de 42 quilômetros. Acompanhar um treino do Bizan é complicado. Antes das provas, ele chega a correr 6 horas seguidas para se preparar. Eu diria o seguinte, se a gente fosse compará-lo a um carro, ele seria 2.0 turbo. Quando você olha, já passou. Para manter esse desempenho, só com gasolina aditivada. No caso do Bizan, são os alimentos integrais. A ligação é direta e a partir do momento que você está condicionado e treinado, o que vai te manter durante uma competição que chega até dias é a fonte energética que você vai ir repondo. Os alimentos integrais são aqueles que mantêm todas as características nutricionais, mesmo depois do processo de industrialização. São muito mais ricos em fibras e mais saudáveis do que os refinados. Quando você consome um alimento integral, você vai se sentir satisfeito por muito mais tempo do que quando você consome um alimento refinado. Ou seja,
Com os integrais, a fome demora para chegar e fica mais fácil manter a boa forma. Mas nem todo mundo na casa do Bizan segue essa dieta. Estamos à mesa de almoço aqui e temos o arroz integral e o arroz branco. Quem vai comer o quê? Você, Bizan, vai comer o quê? Eu, como estou em período competitivo, eu procuro dar prioridade ao arroz integral. A esposa dele também prefere o integral. Já as filhas... Isadora, você escolheu hoje o arroz branco, né? Por quê? Você já provou o arroz integral? Já. Quando tem só o integral, eu como. Não é que eu não gosto, mas eu prefiro o branco. Prefere por causa do gosto mesmo? É. É? E você, Gabriela? Eu prefiro o arroz branco porque eu gosto mais do gosto. O integral eu como também se tiver, mas... E o pão? O pão eu nunca provei, o integral. O suplemento, ele é... Para o Emerson, já tá na hora das meninas mudarem o cardápio. Não aguento também comer. Se você puder escolher por consumir os alimentos integrais em todas as refeições, com certeza você vai estar fazendo uma ótima opção. Amêndoas, quinoa, linhaça, saquinhos e saquinhos de grãos que lotam a despensa com uma boa dose de saúde. Mas nem sempre foi assim. Antes era bolacha normal, bolachinha recheada, pão de forma normal, pão branco, arroz normal. Gostosuras perigosas, já que a Bianca tem diabetes. A doença faz com que o corpo não produza insulina, o hormônio que regula a glicemia, ou seja, a quantidade de açúcar no sangue. Quem sofre de diabetes tem que controlar o que come para evitar picos de glicemia. Só que a Bianca não fazia nada disso e chegou a ser internada 2 vezes. Ficou até em coma. Só aí ela aprendeu que era preciso entrar na linha. Foi preciso uma mudança radical mesmo, daquelas que acontecem da noite pro dia. Para viver melhor, era preciso incluir mais fibras em todas as refeições diárias. E não é que a Bianca tomou mesmo gosto pela coisa? Hoje em dia não faltam fibras na casa dela, seja na forma de pães, sementes ou frutas. De manhã, o que eu como? Eu como pãozinho integral, ou esse pão que seria o pão francês, mas da forma dele integral. Uma fruta, também com casca, sempre com casca. Às vezes eu tô comendo arroz integral, aí eu sinto vontade de comer uma farofa, vamos supor. Aí eu coloco um pouquinho da farinha de castanha. Mas por que as fibras são indicadas para quem tem diabetes? Reduz a absorção de glicose e de gorduras. Então, ele vai prevenir as doenças cardiovasculares e diabetes. E melhora a sensibilidade à insulina também. As fibras também ajudam na prevenção de várias outras doenças. Ela ajuda na constipação intestinal, pessoas que têm problema de prisão de ventre. Elas ajudam a manter íntegras as paredes do intestino. Isso é a prevenção do câncer de intestino. Eu cheguei na escola. Fã das receitas com fibras? Olha só o que a Bianca inventou. É uma crepioca. Pode ser crepioca, mas eu gosto de falar que é uma tapioca saudável. Para fazer a crepioca, ela mistura quinoa, chia e linhaça. Tritura tudo e depois junta clara de ovo e tapioca. Eu misturo 2 colherzinhas, 3 de tapioca. Mexe, mistura. O recheio de queijo branco com um pouquinho de sal vai super bem. E olha, a palavra de especialista. Além de enriquecê-lo com fibras e os nutrientes da quinoa, que é um excelente alimento, ela vai diminuir o índice glicêmico da tapioca. A alimentação nova e uma vida nova também. Depois que eu comecei a colocar chia, linhaça, quinoa, amêndoa, tudo isso, ficou outra coisa, ficou a glicemia mais estável e assim, são sabores novos. Eu não troco mais essa alimentação que eu tenho hoje. Bom dia, madame. É dia de feira e aqui as clientes têm tratamento VIP. Que cara vão ter, madame? A Marileda e a filha Daniela vêm toda semana comprar frutas. As duas adoram comer, especialmente as cascas das frutas.
E elas não estão sozinhas. Maçã com casca, pera com casca. Uma delícia, casca de banana frita. Mas será que comer as cascas das frutas faz bem à saúde? A resposta é sim. As cascas são potencialmente mais ricas em fibras do que a polpa. Segundo pesquisa realizada pela Universidade Estadual Paulista, a casca da goiaba tem 3 vezes mais proteínas e 40% de fibras a mais que a polpa. A casca da maçã tem quase o dobro de proteína e 3 vezes mais fibras e vitamina C do que a parte branca. A casca da pera tem 9 vezes mais vitamina A do que a polpa. E a casca do mamão tem 3 vezes mais proteína, fósforo e fibras do que a parte interior da fruta. A Marileda e a Daniela já sabem disso faz tempo. Do abacaxi dá pra fazer doce, né? Dá pra fazer suco. Só lavar bem com a esponjinha em água corrente, dá pra aproveitar. Então, se tiver assim, eu não levo, né? Porque tá, tipo, estragada, né? Ela tem que estar mais, isso, mais assim, lisa, lisinha, né? assim, né? Aqui, mas assim, Sem machucado. É, sem machucado. Furinhos, esses arranhões, esses machucados nos alimentos, com certeza promovem, facilitam a entrada tanto de insetos, bichinhos, como também de sujidade, bactérias. A escolha da manga para Marileda é essencial, porque ela precisa olhar bastante a casca, né, Marileda? É para estar assim firme, não enrugada. A casca tem que estar bem firme porque ela come a casca da manga. Eu só acredito vendo. Antes de consumir as frutas com casca, Marileda toma alguns cuidados. Eu lavo só o que eu vou deixar na fruteira. Lavar bem é fundamental. O primeiro cuidado é lavar a fruta com bastante água, um detergente, como se a gente fosse lavar uma louça. Uma esponjinha para tirar toda a cera que tem de proteção, os agrotóxicos. E aí a gente lava, seca e aí está pronta para ser consumida ou guardada. E depois do banho bem tomado, as frutas ficam pelo menos 1 hora de molho, em água e vinagre. O principal cuidado com as frutas que nós vamos consumir a casca são as frutas que nós comemos cruas direto com a casca, como por exemplo a maçã, a pera. Agora é hora de se lambuzar com a casca da manga. Gente, é o grande momento, hein? E é bom? Ai, ai, ai. Eu gosto, né? Na casa do Eduardo não entra fogão. Faz 10 anos que ele se alimenta quase sempre com comida crua. Primariamente é fruta e vegetal. 90% das minhas calorias vem de fruta e vegetal fresco. Mas tem algumas exceções. Sem cozinhar, eu não como grãos, porque não dá para comer grãos, né? Não dá para comer raízes, as muito duras, né? Só as mais macias, como a cenoura e beterraba. Um dos bons motivos para comer alimentos crus são as fibras. Segundo especialistas, após o cozimento, elas continuam a existir, porém perdem a potência. Já se os alimentos forem consumidos crus, o efeito é o contrário, ou seja, a ação das fibras é fortalecida. O ideal é que os vegetais você consuma cru, mas os integrais, como não é possível o consumo cru, você pode consumir os cozidos, que ainda assim são alimentos ricos em fibras. Vamos dar uma olhada, olha só, na geladeira da casa do Eduardo. Realmente, muita fruta, muitos legumes. O que você vai preparar pra gente? Agora a gente vai fazer um macarrão de pepino, com molho de abobrinha. Macarrão sem massa, sem nada? Sem massa, com vegetal fresco. A gente só vai usar uma máquina chamada esterilizador. O esterilizador é essa máquina aí, bem simples. Ele gira o pepino e ele sai em forma de espiral. Fica parecido mesmo com o espaguete. Para o molho, Eduardo fatia tomates, pimentão amarelo e abobrinha. Tudo com casca para ter mais fibras. Joga sementes de girassol, adiciona limão e bate tudo no liquidificador. Depois é só misturar ao espaguete de pepino e está pronto o macarrão de vegetais. Para terminar, um sorvete de banana congelada com calda de morangos.
O açúcar natural das frutas bem maduras garante o sabor. Mas e a saúde, como vai? Eduardo garante que se sente melhor depois que passou a se alimentar quase sempre com comida crua. Eu sou mais forte fisicamente, eu me desempenho muito melhor em atividades físicas, coordenação motora. Eu nunca mais fiquei doente, sendo que eu era uma criança extremamente doente. Tem 10 anos eu não sei nem ter uma dor de garganta. Mas atenção, o recomendado por especialistas é uma dieta equilibrada. Cada pessoa tem uma necessidade. E nem todas vão se dar bem com uma dieta como a do Eduardo. Este grão de milho é mesmo um espetáculo. Ele contém 12% de água. Na panela, essa água evapora. O milho explode e o amido do grão se transforma nesse floquinho branco. A famosa e tão amada pipoca. A pipoca é de lei, né? Sempre. Acompanhando cinema, futebol. Muito bom. Quentinha, crocante. No carrinho do pipoqueiro, então... Saúde! Saúde mesmo, dona Genilda. Sabia que a pipoca é rica em fibras? Eu não sabia, não, é? A pipoca é um alimento rico em fibras. Alguns estudos dizem que a pipoca tem até 10 vezes mais fibras do que a alface. Porém, você não deve substituir o alface pela pipoca. Essas fibras pipoqueiras ajudaram o Edson a aumentar as vendas. Para atrair os clientes, ele mesmo faz a propaganda da importância da pipoca para a saúde. Olá, boa tarde. Vamos consumir uma pipoquinha? Você sabia que ela tem fibra, muito boa para a saúde? E os clientes aprovam. Como agora eu tô sabendo que faz bem, agora é que eu como. Pipoca boa é aquela quentinha, cheirosa. Agora, será que toda pipoca é saudável? E aí, Edson, tem a resposta? Com certeza. Para uma pipoca ser crocante, fresquinha, ela tem que ter o mínimo de óleo possível. Sal mínimo. Quase nada. Quase nada. Então já viu, né? Pipoca doce, com manteiga, bacon, nada disso é muito recomendável. Outro ponto fraco da pipoca. Ela é rica em fibras, mas pobre em nutrientes. E a pipoca de micro-ondas? A pipoca de micro-ondas é sim rica em fibras, porém ela não é a melhor opção, porque ela vem acompanhada de muito sódio. O ideal é sempre optar por uma versão mais natural da pipoca. O óleo, sal e açúcar vai fazer com que o alimento fique mais calórico, porém não vai prejudicar a ação das fibras. O chefe Kenzo Sakaki nos ensina agora a preparar uma pipoca saudável no micro-ondas. É a pipoca na água. Milho de pipoca, comum, até forrar o fundo do refratário. Sempre lembrando que a pipoca vai crescer, então tem que tomar cuidado com a quantidade. Um pouco de água. Essa água é suficiente para a gente hidratar esse milho, o suficiente para ele ficar úmido. Mais nada. Papel filme e a gente faz uns furinhos no filme para escapar um pouco do vapor. 5 minutinhos e pronto. Agora é só tirar com muito cuidado que o refratário estará bem quente. E olha a nossa pipoca saudável de micro-ondas. Uma atriz consagrada. Eu vou ter uma conversa com o Felipe. Esther Góes já interpretou mais de 50 papéis no teatro. De repente apareceram 2 divisões de soldados. No cinema e na televisão. Aliás, com um pouco de pressa. A atriz deu vida a personagens famosos, inclusive na Record. Meu filho, desculpe a pergunta, mas... Atualmente, Esther está no ar com a volta do sucesso Amor e Intrigas. Na novela, ela interpreta Doroteia, uma vilã cínica e autoritária. Apesar dos pesares, a vida continua. Eu tinha feito um personagem com esse descaramento na vida. Realmente foi o personagem mais descarado que eu já fiz. E uma pessoa que é assim, que não tem nenhum problema, que faz o que bem entende, pronto, tá se lixando. E eu, como eu sou muito assim, muito preocupada em não errar, para mim foi um presente. Mas chega de papo, que a gente não veio aqui para conversar. E sim, para comer. E comer vários pratos cheios de fibras. Preparados pelo chefe Renato Carione. Aqui eu fiz um capellini, que é uma espécie de espaguete um pouquinho mais fino. O chefe Renato fez uma brincadeira com a Esther. Colocou alimentos referentes ao mar e à terra nessa massa. O mar, a Esther já descobriu só de bater o olho.
é o camarão. E ela fica pesquisando, tem que pesquisar para ver qual é a parte que se refere à terra. Ela sabe que não se despreza. Eu acho que a terra não é o próprio brócolis, não? Tem um presuntinho defumado também para brincar com essa coisa de mar e terra. É, mas é o brócolis, o alimento que tem mais fibras. Esther, tem outra parte da surpresa agora, tem que seguir o barco agora, viu? Você estava falando do mar? Mas não dá para terminar de comer, tá bom demais. Depois de raspar o prato, Esther quer mandar ver a sobremesa. Eu fiz aqui quase como se fosse um pé de moleque. E aí embaixo do pé de moleque eu coloquei um creminho de baunilha e um biscoitinho de coco. E foi criado especialmente para você. Só para você foi essa criação. Muito Renato se inspirou em você para criar. Foi, Renato? Exatamente. Eu agradeço muito. Inclusive é muito bonitinho, muito lindo mesmo. Muito gostoso. Obrigado a você, Esther. Muito obrigada. Muito obrigada. Saiba mais sobre mitos e verdades das fibras no nosso site na internet r7.com/Domingo Espetacular.